Vai doer só um pouquinho, o médico de 47 anos me avisou. Aos 18, eu tive medo. Medo daquela sensação desconhecida, da pressão, da entrega. Ele era experiente. Eu via em seus olhos, em suas mãos firmes. E eu, tão jovem, tão inexperiente, me sentia entregue àquele momento. Aquela força maior que me puxava, me envolvia. A antecipação me corroía por dentro. Minhas mãos suavam, meu coração disparava, e um calor intenso subia pelo meu corpo. Ele se aproximou, seus dedos tocaram minha pele, e um arrepio percorreu minha espinha. Senti a ponta, fina e fria, roçar em mim, testando, provocando. A tensão era quase palpável, o ar pesado. Ele sorriu, um sorriso tranquilizador, mas que não escondia a intensidade do que estava por vir. Engoli em seco, sentindo um nó na garganta. Sabia que não tinha volta. Estava pronta, ou pelo menos era o que eu tentava me convencer. Afinal, minha avó sempre dizia: para colher os frutos mais doces, é preciso enfrentar os espinhos mais afiados. E eu queria aqueles frutos. Queria provar o sabor da conquista, da superação. Mas naquele instante, deitada ali, com o olhar fixo no teto, só conseguia pensar na dor, na pressão, na invasão iminente. Você já sentiu essa mistura de medo e excitação? Essa sensação de estar à beira de um precipício, prestes a se jogar no desconhecido? Deixa o like se você já sentiu esse frio na barriga, essa ansiedade que te paralisa e te impulsiona ao mesmo tempo. Preciso contar o que aconteceu em seguida. Vocês precisam entender o que me levou àquela situação, aquela sala fria, sob o olhar daquele homem de 47 anos. A pressão aumentava, a cada segundo, a cada respiração. Meu corpo inteiro tremia, vibrava em antecipação. Ele sussurrou algo, uma palavra de encorajamento, talvez. Mas eu não conseguia entender. O som parecia abafado, distante. Minha mente estava em outro lugar, perdida em um turbilhão de emoções. A ponta fria pressionou com mais força, e eu fechei os olhos esperando o inevitável. O que aconteceu depois? Bem, isso é uma história para mais tarde. Vai doer só um pouquinho, o médico de 47 anos me avisou. Aos 18, eu tive medo. Aquele consultório com cheiro de desinfetante e um silêncio pesado parecia sugar toda a minha coragem. A cadeira, fria e impessoal, me esperava como um altar sacrificial. Eu sabia que, em poucos minutos, estaria deitada ali, exposta, vulnerável, entregue às mãos daquele homem. A cada tic-tac do relógio na parede, a tensão aumentava, se enroscando em meu estômago, como uma cobra faminta. Vai doer só um pouquinho, ele repetiu como se fosse um mantra, e a cada repetição, a frase ganhava um novo significado, uma nova camada de terror. Eu imaginava a dor aguda e penetrante, me rasgando por dentro. Imaginava a pressão, implacável, me esmagando. Imaginava a invasão, fria e metálica, violando minha intimidade. Minhas pernas tremiam, meus dedos formigavam, e um suor frio escorria pelas minhas costas. Ele me olhava com um misto de compaixão e profissionalismo, mas eu não conseguia decifrar seus pensamentos. Seria ele capaz de entender o turbilhão de emoções que me consumiam? Seria ele capaz de sentir a minha angústia, o meu pavor? Eu queria fugir, sair correndo dali, me esconder em um lugar seguro, longe daquela sala fria e daquela promessa de dor. Mas algo me prendia ali, uma força invisível, uma necessidade urgente de enfrentar aquele medo, de superar aquele desafio. Afinal, minha mãe sempre dizia: a maior vitória é a conquista de si mesmo. E eu precisava me conquistar. Precisava provar para mim mesma que era capaz de suportar a dor, de resistir à pressão, de me entregar ao desconhecido. Mas naquele momento, sentada naquela cadeira com o coração batendo forte no peito, eu me sentia pequena, frágil, impotente. Você já se sentiu assim, completamente à mercê de uma situação, sem saber o que o futuro lhe reserva? Deixa o like se você já sentiu esse nó na garganta, essa sensação de estar prestes a desabar, mas, ainda assim, encontrar forças para continuar. Preciso contar o que aconteceu depois. Vocês precisam saber como eu consegui lidar com aquela pressão, com aquele medo paralisante. A porta se abriu, e a enfermeira chamou meu nome. Era a minha vez. Engoli em seco, respirei fundo e me levantei. Minhas pernas pareciam feitas de chumbo, mas eu continuei andando, um passo de cada vez em direção à sala onde o meu destino me aguardava. O que aconteceu lá dentro? Bem,
isso é uma história para a próxima parte. O medo da dor. Meus pensamentos fervilhavam, imaginando a intensidade daquela sensação, daquela pressão. Seria como uma brasa queimando, um aperto sufocante ou talvez uma fisgada latejante. Cada detalhe que o médico explicava, com sua voz calma e profissional, só fazia a minha ansiedade aumentar. Ele falava sobre a profundidade, sobre a intensidade, sobre a duração. E a cada palavra, eu sentia o meu corpo se contrair, se preparar para o impacto. Meus músculos estavam tensos, meus dedos se agarravam à roupa e um suor frio escorria pela minha testa. Eu tentava me concentrar em sua explicação, nos procedimentos, nos cuidados posteriores, mas minha mente teimava em divagar, criando imagens vívidas, quase palpáveis, daquilo que estava por vir. Seria capaz de suportar? Seria capaz de me entregar por completo àquela experiência? Àquela sensação tão intensa e desconhecida? A dúvida me corroía por dentro, me fazendo questionar se eu realmente precisava passar por aquilo. Mas a lembrança do olhar esperançoso da minha mãe, a lembrança das suas palavras de encorajamento, me davam forças para continuar. Ela sempre dizia: a coragem não é a ausência do medo, mas a capacidade de enfrentá-lo. E eu precisava ser corajosa, precisava enfrentar aquele medo, por ela, por mim. Fechei os olhos por um instante, buscando forças dentro de mim, buscando a lembrança do abraço apertado da minha mãe, do seu cheiro familiar, da sua voz suave me dizendo que tudo ficaria bem. E naquele momento de escuridão, eu encontrei a minha força, a minha determinação. Abri os olhos e encarei o médico, com um olhar firme, decidido. Eu estava pronta. Pronta para enfrentar a dor, a pressão, a invasão. Pronta para me entregar àquela experiência, por mais assustadora que ela pudesse parecer. Pronta para colher os frutos da minha coragem, da minha perseverança. Você já se sentiu assim, prestes a enfrentar um desafio que te apavora, mas que você sabe que precisa superar? Deixa o like se você já sentiu essa mistura de medo e determinação, essa sensação de estar prestes a se jogar no desconhecido, com o coração batendo forte no peito. Preciso contar o que aconteceu depois. Preciso compartilhar com vocês a minha jornada, a minha luta, a minha vitória. A enfermeira se aproximou, com um sorriso gentil, e me indicou a maca. Respirei fundo, mais uma vez, e me deitei, sentindo o frio do plástico contra a minha pele. O médico se aproximou, com os instrumentos em mãos, e eu fechei os olhos, me preparando para o que estava por vir. O que aconteceu em seguida? Bem, isso é uma história para o próximo capítulo. Conversa com a vovó. Desesperada, procurei o colo da minha avó. Suas mãos, calejadas pelo tempo e pelo trabalho na roça, acariciavam meus cabelos, me transmitindo uma calma que eu não conseguia encontrar em mim mesma. Contei a ela sobre o médico, sobre a pressão, sobre a invasão iminente, sobre o medo que me consumia. Ela ouviu pacientemente, com seus olhos sábios e profundos, que pareciam enxergar além das minhas palavras, além da minha angústia. Quando terminei de falar, ela respirou fundo e disse, com sua voz rouca e serena: Filha, a vida é como uma plantação de mandioca. Para tirar a raiz que alimenta, que sustenta, é preciso cavar fundo, revirar a terra, enfrentar a dureza do solo. E às vezes dói. Dói a mão, dói o braço, dói a alma. Mas a gente tira força de onde nem imagina, e no final a recompensa faz valer a pena. Ela me apertou em seus braços, um abraço forte, acolhedor, que me fazia sentir segura, protegida. Lembra daquela vez que você ajudou a tirar a mandioca da terra? Ela continuou. Você era pequena, suas mãos eram frágeis, mas você insistiu, você se esforçou, e no final conseguiu. E a mandioca que a gente comeu naquele dia tinha um gosto especial, um gosto de vitória. Suas palavras me confortaram, me aqueceram por dentro. A lembrança daquela tarde na roça, com o sol forte nas costas, o cheiro de terra molhada, a sensação de satisfação ao arrancar a mandioca da terra, tudo isso voltou à minha memória, me trazendo uma onda de coragem, de esperança. A avó tinha razão. A vida era feita de desafios, de momentos difíceis, mas a gente sempre encontrava uma maneira de superá-los, de tirar força da fraqueza, de transformar a dor em aprendizado. E naquele momento, ali nos braços da minha avó, eu sabia que conseguiria enfrentar o que estava por vir, que conseguiria suportar a pressão, a invasão, a dor. Eu sabia que, assim como a mandioca, eu também tinha raízes fortes que me sustentariam, que me alimentariam, que me fariam florescer. O dia da consulta. Chegou o dia. Minhas mãos suavam frio, meu coração palpitava forte.
Ao entrar no consultório, o cheiro de antisséptico intensificou ainda mais o meu nervosismo. A cada segundo de espera, a angústia me consumia. Observava os outros pacientes, cada um com sua própria história, sua própria apreensão. Uma mulher mais velha, com os olhos marejados, apertava um terço nas mãos. Um jovem rapaz, com o rosto pálido, tamborilava os dedos na cadeira. E eu, ali, sentada, sentindo a pressão aumentar, a cada respiração, a cada batida do meu coração. A recepcionista chamou meu nome e eu me levantei, as pernas trêmulas, a garganta seca. A cada passo em direção àquela porta fechada, a sensação de invasão iminente se intensificava. Era como se estivesse caminhando para o desconhecido, para um lugar onde o medo e a excitação se misturavam, criando um turbilhão de emoções dentro de mim. Ao entrar na sala, o médico me recebeu com um sorriso profissional, mas eu não conseguia retribuir. Meu corpo inteiro tremia, em antecipação àquilo que estava por vir. Ele me indicou a cadeira e eu me sentei, sentindo o frio do couro contra a minha pele. Seus olhos me examinavam, me analisavam, me penetravam. E eu, ali, exposta, vulnerável, me sentia como um objeto, pronta para ser explorada, manipulada, invadida. Ele se aproximou, com seus instrumentos em mãos, e eu fechei os olhos, buscando refúgio na escuridão, tentando me desligar da realidade, daquela sensação de impotência que me dominava. Mas a cada movimento, a cada toque, a cada som, a minha consciência era trazida de volta àquela sala, fria, àquele momento de tensão, àquela espera angustiante. Você já se sentiu assim, completamente entregue a uma situação, sem controle sobre o seu próprio corpo, sobre os seus próprios sentimentos? Imagine a sensação de estar à beira de um precipício, prestes a se jogar no vazio, sem saber o que te espera lá embaixo. Imagine a pressão, a intensidade, a iminência da queda. Era assim que eu me sentia. E naquele momento, com os olhos fechados, eu só conseguia pensar nas palavras da minha avó. A força vem de dentro, filha. É como a raiz da mandioca que se agarra à terra, que resiste à força que tenta arrancá-la. Você é forte, você vai conseguir. E eu me agarrei a essas palavras como se fossem uma corda de salvação, me puxando para cima, me dando forças para continuar, para enfrentar o que estava por vir. O médico, com sua voz calma e um sorriso reconfortante, tentou me tranquilizar. Explicou cada etapa do procedimento, detalhando as sensações que eu poderia experimentar. Falou sobre a pressão que eu sentiria, sobre o calor, sobre a intensidade da manipulação. E a cada palavra, a minha ansiedade aumentava. A minha imaginação criava imagens vívidas, quase palpáveis, daquilo que estava por vir. Sentia a pressão, uma leve fisgada. E em poucos instantes, tudo havia terminado. A dor que eu tanto temia foi mínima, quase imperceptível. Era a extração de um dente ciso incluso. A sensação de alívio foi imensa, como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. O medo, que me consumia há dias, se dissipou como fumaça, dando lugar a uma sensação de paz, de tranquilidade. O médico sorriu, satisfeito com o resultado, e eu sorri de volta, agradecida por sua habilidade, por sua paciência, por ter me guiado através daquela experiência, por mais assustadora que ela tenha parecido no início. A extração do meu dente ciso incluso, que tanto temia, acabou sendo muito mais simples e rápida do que eu imaginava. A pressão, o calor, a manipulação, tudo aconteceu de forma suave, controlada, quase imperceptível. E a dor que eu tanto temia foi mínima, quase inexistente. Saí do consultório com uma sensação de leveza, de liberdade, como se tivesse superado um grande obstáculo, vencido uma batalha interna. A experiência, que no início me parecia tão assustadora, acabou sendo uma lição de coragem, de resiliência, de confiança em mim mesma. Aprendi que, muitas vezes, o medo que sentimos é muito maior do que a própria situação que tememos. Aprendi que, por mais difícil que um desafio possa parecer, a gente sempre encontra forças dentro de si para superá-lo. E aprendi que, com a ajuda das pessoas que nos amam, com a sabedoria dos que já passaram por experiências semelhantes, a gente consegue enfrentar qualquer obstáculo, por mais assustador que ele possa parecer. Lembrem-se sempre das palavras da minha avó. A força vem de dentro, filha. É como a raiz da mandioca, que se agarra à terra, que resiste à força que tenta arrancá-la. Você é forte, você vai conseguir. Alívio e aprendizado. Uma onda de alívio me invadiu. A pressão, a manipulação, o calor, tudo havia passado.
A dor, que tanto me apavorava, tinha sido apenas um leve incômodo, uma pequena fisgada. Senti como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros, como se finalmente pudesse respirar. Livremente. Aquele medo que me consumia há dias, semanas, simplesmente desapareceu, dando lugar a uma profunda sensação de paz e tranquilidade. Percebi que a minha angústia, a minha ansiedade, haviam criado um monstro dentro de mim, um monstro muito maior do que a realidade da situação. A extração do meu dente ciso incluso que tanto temia acabou sendo muito mais simples e rápida do que eu jamais poderia imaginar. O médico, com sua habilidade e paciência, tinha me guiado através daquela experiência com segurança e profissionalismo. E eu, com a ajuda das palavras da minha avó, com a lembrança da sua força e da sua sabedoria, consegui encontrar a coragem dentro de mim para enfrentar aquele medo, para superar aquele desafio. A experiência me ensinou uma lição valiosa. Muitas vezes o medo que sentimos é muito maior do que a própria situação que tememos. Criamos monstros em nossa mente, fantasmas que nos assombram, nos paralisam, nos impedem de seguir em frente. Mas quando enfrentamos esses medos, quando nos permitimos sentir a vulnerabilidade, a fragilidade, descobrimos que somos muito mais fortes do que imaginávamos. Descobrimos que a força vem de dentro, que a coragem não é a ausência do medo, mas a capacidade de enfrentá-lo, de superá-lo, de transformá-lo em aprendizado. Lembrem-se sempre disso. A verdadeira força não está em nunca cair, mas em quantas vezes você consegue se levantar, em quantas vezes você consegue transformar a dor em aprendizado, o medo em coragem, a fraqueza em força. Deixem nos comentários suas experiências com o medo, com a superação, com a descoberta da sua própria força. Compartilhem suas histórias, inspirem outras pessoas a enfrentarem seus medos, a encontrarem a coragem dentro de si. E não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar mais histórias como essa. Histórias de superação, de resiliência, de transformação. A força interior. Descobri que dentro de mim existia uma força que eu desconhecia. Uma capacidade de superar desafios que antes me pareciam intransponíveis. A lembrança das palavras da minha avó, me encorajando a cavar fundo como na plantação de mandioca, me fez perceber que a resiliência, a capacidade de resistir e de se recuperar diante das dificuldades, é uma das maiores virtudes que podemos cultivar. Assim como a raiz da mandioca, que se agarra à terra com firmeza, que encontra os nutrientes necessários para crescer mesmo em solos áridos, nós também podemos encontrar dentro de nós a força necessária para enfrentar os desafios da vida, para superar as adversidades, para florescer mesmo em meio às tempestades. A experiência da extração do siso, que no início me parecia tão assustadora, me ensinou que muitas vezes o medo que sentimos é muito maior do que a própria situação que tememos. E que, ao enfrentarmos esses medos, ao nos permitirmos sentir a vulnerabilidade, descobrimos uma força interior que jamais imaginávamos possuir. Essa força nos impulsiona, nos fortalece, nos permite crescer e evoluir como seres humanos. E assim como a mandioca, que após ser colhida se transforma em alimento, em sustento, em energia, nós também podemos transformar as nossas experiências, por mais dolorosas que sejam, em aprendizado, em crescimento, em sabedoria. A resiliência, essa capacidade de nos adaptarmos às adversidades, de nos recuperarmos das quedas, de aprendermos com os erros, é o que nos permite seguir em frente, com mais força, com mais coragem, com mais sabedoria. É a resiliência que nos permite florescer, mesmo em meio às dificuldades, e colher os frutos mais doces da vida, aqueles que são conquistados com esforço, com perseverança, com a certeza de que, dentro de cada um de nós existe uma força interior capaz de nos levar além dos nossos limites, além dos nossos medos, além das nossas expectativas. A partir daquele dia, encarei os desafios com uma nova perspectiva. Aprendi que o medo é um sentimento natural, mas que não podemos permitir que ele nos domine. A coragem não é a ausência do medo, mas a capacidade de enfrentá-lo. Assim como na roça, onde minha avó me ensinou a plantar e colher mandioca, a vida exige que a gente cave fundo, que enfrente a dureza do solo, que se permita sentir a dor, para então colher os frutos do nosso trabalho. A extração do siso foi apenas um pequeno obstáculo, uma pequena amostra do que sou capaz de superar. E essa experiência me mostrou que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em quantas vezes conseguimos nos levantar, em quantas vezes conseguimos transformar o medo em coragem, a dor em aprendizado, a fraqueza em força.
E assim, com a força da mandioca que alimenta e sustenta, sigo em frente, plantando minhas sementes, cultivando meus sonhos, colhendo meus frutos, com a certeza de que dentro de mim existe uma força capaz de me levar além dos meus limites, além dos meus medos, além das minhas expectativas. E você, já passou por alguma situação em que o medo te paralisou? Compartilhe sua história nos comentários. Lembre-se, a dor pode ser passageira, mas a força que você descobre dentro de si é eterna. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Aquele dia naquela cadeira de dentista aos 18 anos me ensinou mais do que eu jamais poderia imaginar. A experiência de extrair o siso, que inicialmente me pareceu tão assustadora, tão carregada de pressão, calor e manipulação, se transformou em uma valiosa lição sobre medo, coragem e superação. A dor, que tanto temia, foi mínima, quase insignificante comparada ao monstro que eu havia criado em minha mente. E a sensação de alívio, após o procedimento, foi imensa, como se tivesse me libertado de um peso enorme, de uma angústia que me consumia. Percebi que, muitas vezes, o medo que sentimos é muito maior do que a própria situação que tememos. Criamos fantasmas, imaginamos cenários catastróficos e acabamos nos paralisando diante de desafios que, na realidade, são muito menores do que pensamos. A extração do siso me ensinou a confrontar meus medos, a encará-los de frente, a entender que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em quantas vezes conseguimos nos levantar. A lembrança das palavras da minha avó, me comparando à raiz da mandioca, forte e resistente, me ajudou a encontrar a coragem que eu precisava para enfrentar aquele momento. E assim como a mandioca, que se agarra à terra com firmeza, que encontra os nutrientes necessários para crescer mesmo em solos áridos, eu também descobri que dentro de mim existia uma força capaz de me sustentar, de me nutrir, de me fazer florescer, mesmo diante das adversidades. A experiência me ensinou que a resiliência, a capacidade de resistir e de se recuperar diante das dificuldades, é uma das maiores virtudes que podemos cultivar. É ela que nos permite transformar a dor em aprendizado, o medo em coragem, a fraqueza em força. É ela que nos impulsiona a seguir em frente, a perseguir nossos sonhos, a colher os frutos do nosso trabalho, mesmo quando o caminho é árduo, mesmo quando os obstáculos parecem intransponíveis. E assim, com a força da mandioca, que alimenta e sustenta, sigo em frente, plantando minhas sementes, cultivando meus sonhos, colhendo meus frutos, com a certeza de que dentro de mim existe uma força, capaz de me levar além dos meus limites, além dos meus medos, além das minhas expectativas. Uma força que me permite encarar os desafios da vida com coragem, com resiliência, com a sabedoria de quem aprendeu que a verdadeira vitória está em nunca desistir, em sempre buscar o crescimento, em sempre acreditar no poder da superação. E você? Qual foi o seu siso incluso? Qual foi o desafio que te fez descobrir a sua força interior? Compartilhe sua história nos comentários. Vamos juntos inspirar outras pessoas a enfrentarem seus medos, a encontrarem a coragem dentro de si, a descobrirem o poder da resiliência. E não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like para acompanhar mais histórias inspiradoras como essa. Juntos, podemos criar uma comunidade de pessoas fortes, resilientes, que se apoiam e se inspiram mutuamente na jornada da vida. Lembre-se, a verdadeira força não está em nunca cair, mas em quantas vezes você consegue se levantar.